A ciência oficial, simplesmente curtou as nossas cordas vocais. Tipo, elas não existem mais. A terminologia anatômica aboliu esse termo de vez. Pois é. E se a gente aprendeu a imaginar a voz como o som de um violãozinho dentro da garganta, onde o ar bate e a corda vibra, a gente aprendeu bem errado. Exatamente. A nossa missão nesse nosso mergulho nos materiais sobre morfofisiologia aplicada à fonoaudiologia é justamente entender por que essa visão super mecânica caiu por terra. Porque a voz, ela não é só um arzinho passando ali, né? Com certeza não. É um sistema incrivelmente complexo. Ele é governado por física, por medicamentos e até pelas nossas identidades de gênero. E só essa mudança de nome, né? Chamar oficialmente de pregas vocais. Isso já muda toda a nossa perspectiva de como a gente entende a comunicação. Muda tudo. Porque quando a gente fala corda, passa aquela falsa ideia de um fio esticado, seco, homogêneo. Mas a realidade clínica mostra uma estrutura em forma de prega, que é tridimensional. É tipo um sanduíche de tecidos vivos, com camadas muito diferentes. Peraí, sanduíche, eu confesso que eu sempre visualizei um elástico de borracha ali. Como assim, camadas? É muito mais maleável do que borracha, sabe? Tem um músculo interno, sim, mas por cima dele a gente tem camadas de transição com colágeno e uma lâmina própria superficial que age literalmente como uma gelatina. Uma gelatina. Nossa. Tudo coberto por uma capa epitelial bem fininha. E o segredo da fala fluida, tipo do som sair natural, está na forma como o ar faz essa gelatina ondular. Isso depende de um princípio físico chamado viscoelasticidade. Viscoelasticidade. Então o tecido precisa ter a viscosidade de um fluido para absorver o impacto e a elasticidade de uma mola para voltar para o lugar, certo? Exato. É um balanço super delicado. E, sendo um tecido vivo e úmido, faz total sentido que ele não opere isolado ali numa caixinha. O que nos leva a um ponto dos nossos artigos que me deixou, assim, de queixo caído. Eu acho que eu sei do que você vai falar. Alguém chega ao consultório com uma tosse seca crônica. A pessoa tem certeza absoluta de que a laringe está doente e o verdadeiro culpado é um remédio para o coração. Como que essa conexão acontece? É muito louco, né? Mas ocorre porque a laringe é altamente reativa à química do corpo inteiro. Medicamentos para hipertensão, especificamente os inibidores da ECA, costumam causar o acúmulo de uma substância no organismo chamada bradicinina. E essa substância irrita as vias aéreas. Irrita diretamente, ou seja, a laringe está estruturalmente perfeita, mas o corpo envia um alerta químico que se manifesta ali, na forma de tosse. Caramba! E, pelo que eu li nos textos, isso vale até para medicações do dia a dia, daquelas que a gente compra na farmácia sem receita. Eles mencionam que um simples antialérgico para rinite pode ser devastador para a fala. Nossa, sim. Porque lembra daquela explicação sobre a gelatina? Lembro. O antialérgico acaba secando a mucosa, né? E se essa camada superficial desidrata, a tal da viscoelasticidade vai para o espaço. Perfeito. O tecido perde todo o amortecimento que ele precisa. Essa mucosa desidratada não ondula mais com facilidade. Ela começa a sofrer atrito. Aí, produzir som passa a exigir um esforço muscular imenso. O que a longo prazo deve causar lesões sérias. Com certeza. É a prova clara de que a laringe é um órgão que responde o tempo todo ao ambiente interno. E já que ela responde tão intensamente a essa química, a evolução natural da nossa conversa é o olhar para as mudanças hormonais. Os artigos, eles mergulham na terapia de afirmação de gênero e mostram que os hormônios reescrevem completamente a estrutura do som. Reescrevem mesmo. Eles alteram a biologia base da prega vocal. No caso de pessoas transmasculinas em hormonização, a testosterona age nos receptores laríngeos e faz a massa muscular das pregas aumentar fisicamente. Elas ficam mais espessas. Ficam bem mais espessas. Entendi. Então, aí a pura física acústica entrando em ação. Se a gente pegar as cordas grossas de um baixo acústico, elas vibram muito mais devagar do que as cordas finas de um violão. Essa espessura extra abaixa a frequência fundamental e deixa a voz mais grave. Exatamente. Só que as pesquisas apontam um cenário bem diferente e até mais complexo no caso do estrogênio. Não tem o poder de encolher a estrutura de cartilagem de uma laringe que já cresceu, sabe?
nem de afinar uma prega vocal que já ganhou massa durante a puberdade. Ah, entendi. Então é por isso que a avaliação clínica atual não pode simplesmente comparar a pessoa com uma tabela genérica. O material bate muito na tecla de que é obrigatório mapear a biologia hormonal única de cada indivíduo. E aí a pesquisa levanta um problema histórico que é gigantesco, né? Porque como que a gente define qual é o padrão normal da voz de alguém se os atlas de anatomia clássicos e os protocolos todos foram construídos medindo quase que exclusivamente corpos de homens europeus? Esse é o grande viés anatômico que a ciência moderna está tentando corrigir agora. Porque a acústica da voz não depende só da prega vocal em si, mas da ressonância do rosto inteiro. Do crânio, né? Isso. Diferentes populações, como pessoas negras e indígenas, possuem variações craniofaciais próprias. E isso vai desde a largura nasal até o formato do palato, o céu da boca. Só para clarear o impacto disso para quem está ouvindo a gente. O formato do céu da boca altera a voz tanto assim, a ponto de exigir novas métricas? Altera profundamente. A laringe gera o som, mas o espaço ósseo no nariz e na boca funciona como uma caixa de ressonância. Pense na diferença entre o som gerado dentro do corpo de um violino comparado com o corpo de uma viola. Ah, o formato dito timbre. Exato. E a crítica central das fontes é justamente que o campo da saúde precisa parar de patologizar essas variações de ressonância. Diferença ligada à ancestralidade fisiológica não é distúrbio. É só a diversidade humana. Então, para resumir para nossa audiência, aquela velha imagem do violão simples na garganta é, de fato, um mito. Um mito total. A comunicação humana é viva. A fonoaudiologia contemporânea revela que cada palavra falada é, na verdade, um reflexo imediato de quanta água o organismo reteve, dos remédios correndo no sangue, da identidade expressa por hormônios e das arquiteturas esculpidas pela nossa ancestralidade. Perfeito. A voz atua, acima de tudo, como um painel de leitura de toda a experiência orgânica do indivíduo. O que acaba deixando no ar um questionamento inevitável sobre o nosso modo de vida. Nossas fontes destacam que a poluição sonora urbana, o estresse crônico e até, pasmem, alterações silenciosas na nossa flora bacteriana afetam a saúde da laringe. Sim, tudo está conectado. Então, considerando que os nossos ambientes modernos estão cada vez mais poluídos, ruidosos e cheios de medicamentos, fica a pergunta: o que o nosso estilo de vida acelerado de hoje está silenciosamente reescrevendo na capacidade biológica da espécie humana de se comunicar lá no futuro? Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente.